Então, vamos começar. Boa noite, eu sou Carla, sou R2 da Cirurgia Oncológica. Hoje a gente vai falar sobre neoplasia de canal anal, com orientação do Dr. Daniel Azambuja. Então, iniciando aqui a parte de conceitos anatômicos, eu vim trazer alguns conceitos para a gente poder relembrar. Então, aqui primeiro vem que o ânus ele vem dividido entre canal anal e margem anal. Essa margem anal que está mostrando aqui na parte inferior do slide, só para lembrar que aqui ela pega a pele da região glútea ali, perianal. Então, está englobada também nessa parte de margem anal. Essa região ela vai ser dividida em três partes, que é a região intraanal, que vai estar aqui por dentro, a região perianal, que a gente observa com elevação suave das nádegas, e a parte dos tumores de pele, que entra aqui mais na margem anal. Lembrando os limites superiores, então o canal anal, o limite superior é a junção ano-retal aqui em cima, e o limite inferior é o esfíncter anal externo. Outra questão anatômica que vale a pena a gente lembrar aqui é a definição entre canal anal cirúrgico e canal anal anatômico. Então, o canal anal anatômico, ele se estende aqui até a linha pectínea ou linha denteada, vem ali da margem anal até a linha denteada. Esse é o canal anal anatômico. Já o canal anal cirúrgico, ele é um pouco maior, ele se estende superiormente a essa linha denteada, ele vai ter em torno de 4 a 5 centímetros de extensão. Então, isso aqui é importante nas variações, tanto da parte histológica, quanto em relação à parte de tratamento e cirúrgico, tanto cirúrgico quanto clínico desses tumores. Então, lembrando que o marco de definição aqui é a linha pectínea. Então, a linha pectínea, ela vai fazer essa transição da mucosa reto-anal. Então, isso vai proporcionar o surgimento de dois tipos de tumores. Então, acima da linha denteada, da linha pectínea, pode existir tanto SEC quanto adeno. E abaixo dessa linha denteada, vem apenas os SECs. Então, ali vai ser a transição desse epitélio colunar glandular, que faz parte do reto distal, e ele vai se estender até 1 centímetro abaixo dessa linha denteada. E a partir daí vai começar a mucosa escamosa, que é a mucosa do canal anal. Então, o adeno de canal anal ele é uma condição ainda mais rara, e aí ele geralmente é tratado e é abordado como um tumor de reto inferior. A linha denteada ela também vai definir a questão de drenagem linfática desses tumores. Então, os tumores acima da linha denteada, eles vão fazer a drenagem pelos ilíacos internos, e os tumores abaixo dessa linha denteada pelos linfonodos inguinais. Então, vale lembrar isso porque vai ser importante tanto na parte de estadiamento, na parte de prognóstico e na parte cirúrgica também. Então, esse envolvimento linfonodal nos tumores de canal anal, ele acontece em 30% a 40% dos pacientes já no início do diagnóstico. Lembrando que ali na margem anal também a gente tem uma outra transição de mucosa. Então, a gente vai sair da mucosa escamosa do canal anal para uma mucosa epidermoide da região perianal. Então, ali a gente tem tumores também escamosos, tumores de bom prognósticos, e pode ter o acometimento de tumores de pele também. A etiologia. Então, o tumor de canal anal ele é um tumor raro, ele vai representar cerca de 1 a 2% desses tumores coloretais. A média de apresentação dessa doença é entre 50 e 60 anos. Tem ocorrido um aumento da incidência nos últimos anos nos homens e em virtude do aumento da incidência do HPV. Eu só encontrei esse número de mortes do ano de 2019, não tem algo mais atualizado pelo INCA, então ainda é um dado bem antigo, vem sendo em
no ano de 2019 foram 893 mortes, mais mulheres do que homens. E essa incidência, ela gira em torno de 1,8 a cada 100 mil habitantes. Então, assim, é um tumor muito raro, é um tumor que não, que em virtude disso a gente não tem tanto trabalho e nem tanto estudo que segue em decorrência da quantidade baixa de casos. A questão da patologia. Aqui eu queria mostrar mais a questão do HPV. Então, a infecção pelo HPV ela é causadora de 80% a 85% dos tumores desses pacientes. E lembrando que os subtipos mais malignos, digamos assim, neste caso, é o 18 e o 16. Então, tem a neoplasia intraepitelial anal, ela é como se fosse uma lesão precursora desse tumor, que é de origem epidérmica, e ela tem a expressão pelo gene P53. Esse gene P53 a gente também vai ver nos tumores de orofaringe, ele representa na parte de imunohistoquímica desses tumores aquilo que vai proporcionar a boa resposta que essa doença vai ter à radioquimioterapia. Lembrando também que essa neoplasia intraepitelial ela vai apresentar 3 graus, a NIA 1, 2 e a 3. Então, é muito incomum essa lesão intraepitelial grau 1 se evoluir para grau 2 e do grau 3 para um tumor invasor. Isso vai acontecer mais nos pacientes que têm que apresentam imunossupressão, seja eles pelo HIV, seja eles por serem transplantados e utilizarem alguma medicação imunossupressora. Então, em pacientes que têm esse estágio de imunossupressão é que vai ocorrer essa progressão dessa neoplasia, dessa lesão pré-neoplásica para uma neoplasia invasiva. Então, a parte de histologia. O canal anal, a parte do canal anal está mais nas mulheres e com neoplasias pouco diferenciadas. Os tumores de margem anal acometem mais os homens e tem eles são bem diferenciados. Então, esses tumores de alto grau, eles vão ter piores prognósticos e eles têm, geralmente, 4 tipos subhistológicos, que são os basaloides, os transicionais, esferoidais e os cloacogênicos. Esses subtipos histológicos não vão influenciar na parte de manejo desses tumores. Então, o que vai diferenciar mais é se ele é pouco diferenciado ou se ele é bem diferenciado. Os fatores de risco. Aqui, mais uma vez, entra o HPV como um dos principais fatores de risco. Por que o HPV? Porque o HPV ele vai estar gerando essas neoplasias, essas lesões pré-neoplásicas, e nesses pacientes, como eu disse anteriormente, que são os transplantados, que são os pacientes que utilizam corticoide, eles vão sofrer essa modulação e tem essa progressão da doença. O tabagismo vem junto como um fator de risco muito importante e é também uma das questões que a gente tem que frisar muito com os pacientes no início do tratamento, porque os estudos vêm mostrando, e isso está no guideline, que o tabagismo ele modula essa persistência da infecção pelo HPV. E aí é por isso que ele tem influência muito grande no tratamento e é um fator de risco considerável. Outras neoplasias relacionadas ao HPV, então os SEC de orofaringe e os tumores de colo uterino, eles também são fatores de risco. E aí aqui entra a parte de múltiplos parceiros sexuais, doenças sexualmente transmissíveis e o coito anal receptivo. Ana Carolina. Tá. Com relação ao prognóstico, esses tumores eles vão ser vai ser avaliado de uma forma um pouco diferente dos outros tumores com relação ao reto. Então, aqui a gente tem a parte de linfonodomegalia positiva como um fator de pior prognóstico. Então, como eu já tinha falado anteriormente, no diagnóstico, boa parte desses pacientes eles já vão apresentar linfonodo positivo, cerca de 30% a 40%. A parte de metástases sistêmicas nesses pacientes ela é incomum
e metástases extrapélvicas, elas também são incomuns, então 5 a 8% vão apresentar. Então, o fato de ter linfonodo positivo no início de diagnóstico é um fator prognóstico negativo. Ser do sexo masculino também entra como fator prognóstico negativo. O tumor primário, quando maior que 5 centímetros, também. Ulcerações na pele também entram como um fator prognóstico negativo. Ali, por isso que o exame proctológico é importante para poder determinar. E a questão do tabagismo também entra como fator prognóstico negativo, justamente por a modulação que ele vai ter do HPV. Isso aqui eu acho que é um dos slides mais importantes que a gente tem. Não, até fazer a aula, eu também não sabia de boa parte da indicação da vacina. Então, para crianças, hoje a vacinação entra para crianças de 11 e 12 anos. Então, ela vem como uma prevenção, tanto para o HPV cervical, quanto de cabeça e pescoço, quanto de ânus, vagina, vulva e pênis. Para os adultos, aqui entra a parte que eu não tinha esse conhecimento até preparar a aula. Então, para homens, ela tem uma indicação formal até 21 anos e para mulheres até os 26 anos. Se esses homens eles se relacionam com outros homens, com transgêneros e adultos com sistema imunológico deficiente, essa indicação vai para até 26 anos de idade. Mas, como a doutora Rosilene vive falando para a gente, todo mundo tem que tomar, independente dessa idade que está pré-estabelecida aqui pelos guidelines. Porque se você ainda não foi exposto, você tem a chance de estar coberto para aqueles subtipos mais neoplásicos, digamos assim. Outra questão que eu achei bem interessante aqui foi essa questão de rastreamento, assim como é feito com o colo de útero. Então, assim, como eu disse, são casos, uma quantidade de casos bem reduzida. Então, hoje a gente não tem nenhum estudo randomizado que mostra vantagens nisso. Mas a questão dessa triagem seria uma citologia anal, assim como é feito com CP, e uma anoscopia em população de alto risco. E isso influenciaria direto na detecção de lesões pré-neoplásicas e, consequentemente, numa prevenção, digamos assim, dessa transformação de um NIA3 para uma lesão invasora. Mas ainda não temos nenhum estudo que mostra isso, que aceita isso e que mostra isso como vantagem. Com relação aos sinais e sintomas. Então, são muitas vezes sinais que vêm confundir o diagnóstico e isso pode levar a um diagnóstico mais tardio. Na maior parte das vezes, eles são sinais que confundem com doença hemorroidária. Então, o sangramento vem como o primeiro sintoma, geralmente. Lembrando que toda cirurgia que tem para ressecção de hemorroida ou qualquer outra coisa ali, ela tem que ser encaminhada para análise, porque às vezes é possível identificar uma lesão in situ ali, quando faz essa ressecção ou esse tratamento da hemorroida. Então, além disso, tumorações, úlceras, prurido local, incontinência fecal e fístulas. Já essa questão da incontinência e das fístulas, já em casos mais avançados. O estadiamento. Esse estadiamento, ele é um misto de exames e exames clínicos ali. Então, vem o exame proctológico. No caso das mulheres, o exame ginecológico ele é obrigatório, justamente por ter neoplasias sincrônicas da parte anal e de colo uterino. A palpação de linfonodos inguinais. Então, a região inguinal, ela obrigatoriamente tem que ser examinada, e a presença de linfonodos deve ser comprovado com biópsias, seja com biópsia com agulha fina ou biópsia cirúrgica. O ideal é que se tente fazer essa biópsia por PAF inicialmente. Caso essa biópsia venha a ser negativa, fazer a biópsia cirúrgica desse linfonodo. O ultrassom endonal, ele é indicado para avaliação de tumores pequenos. A partir dali, de ser um tumor T2 ou T3, ele já não vem apresentando tanto benefício, não, como se
depois o professor pode explicar isso melhor, mas ele não vem mostrando tanta diferença. E aí vocês vão ver, quando eu explicar a questão do tratamento, o porquê que é importante fazer essa avaliação endoanal para poder fazer ou não a mucosectomia lá na frente. A ressonância de pelve, ela vem para avaliar melhor essa região, então ela é bem melhor que a tomografia, e isso a gente mantém o mesmo conceito para os tumores de reto. Complementa-se o estadiamento com tomografia de tórax e abdômen superior. Isso no SUS a gente não tem, mas nos pacientes de convênio, a gente consegue lançar mão do PET, e o PET aqui vem como uma importância para avaliação linfonodal. Então, tem alguns trabalhos que mostram que o PET pode mudar o estadiamento desse paciente em 20% dos casos, porque a avaliação linfonodal dele vai ser melhor que a tomografia ou que a ressonância. Sorologias, principalmente para HIV, também é um ponto importante e obrigatório, e a análise do CEA. Trouxe aqui a classificação do TNM para que a gente possa observar e avaliar. A parte de avaliação do tumor, ela vem como, digamos, como comum para as outras doenças, vem levando em consideração o tamanho, a dimensão desse tumor. Então, o tumor T1, ele tem ali até 2 centímetros. O tumor T2 é superior a 2 centímetros, mas não supera 5. O tumor T3 é aquele tumor com mais de 5 centímetros, que aí entra o fator de pior prognóstico. E o tumor T4 é aquele que invade estruturas já adjacentes. A parte de linfonodos, a análise dos linfonodos é que a gente vê uma mudança. Aqui a gente não avalia pela quantidade de linfonodos, mas sim pela cadeia linfonodal acometida. Então, os linfonodos N1A são os metástases em linfonodos inguinais, mesorretais e ilíacos internos. N1B é a metástase dos linfonodos ilíacos externos, e N1C são os linfonodos ilíacos externos associados a um N1A, que seriam esses aqui de cima, os inguinais, mesorretais e os ilíacos internos. E a avaliação do M é a questão de metástase à distância. Então, só para gravar um pouco melhor, a extensão do tumor está aqui, e que o acometimento das cadeias é que é o importante e não a quantidade de linfonodos acometidos. Eu trouxe esse estadiamento para a gente poder olhar mais para trazer, para que a gente veja a questão da sobrevida em 5 anos. Então, assim, os exames, os tumores que são detectados inicialmente ali, que fica em um estadio 1, que são os in situs, eles têm uma sobrevida de 100% em 5 anos. E enquanto os tumores T4 têm uma sobrevida de 15,2%. Esses estágios intermediários também, então, às vezes, eu fico pensando na questão de se esse exame, esse rastreamento para essas populações de risco não seria algo benéfico, apesar de não ter nenhum estudo. Então, passando agora ao tratamento. Eu vou começar falando um pouco sobre o tratamento do tumor de margem anal. Então, o tumor de margem anal, ele inicialmente... Espera só um pouquinho. A gente vai avaliar ele com relação ao tamanho dessa lesão. Para tumores menor de 2 centímetros, é indicado a ressecção transanal, e se essa ressecção vier com margens negativas, a gente está tranquilo. A margem é de meio centímetro ali. Então, se vier com essas margens negativas, tem uma margem considerável, a gente para o tratamento por aqui. Se esse tumor veio com margem positiva ali, a gente pode tentar uma nova ressecção ou já iniciar um tratamento com radioterapia e quimioterapia para esse paciente. Isso para tumores menores de 2 centímetros. Quando esse tumor é maior de 2 centímetros, o tratamento vai ser idêntico a um tumor de canal anal, certo? Aqui entra algo que é um estudo bem antigo, que eu vou mostrar o slide deles aqui para vocês, que é o esquema Nigro. Então, esse é um estudo
bem antigo, mas é um estudo que mudou a conduta para esse tipo de tumor. Então, anteriormente, a cirurgia era indicada logo no início do tratamento, e é uma cirurgia que agrega uma mortalidade, uma morbidade grande para esses pacientes. Eram pacientes que ficavam com uma colostomia definitiva, e esse esquema veio para mudar completamente o tratamento desse tumor. Então, hoje aqui, a cirurgia é exceção. E esse tratamento, ele é baseado em radioquimioterapia. Como eu disse, a maior parte desses tumores, eles têm a expressão do P53, e por isso essa boa resposta à radioquimioterapia. Então, o tumor T1 de canal anal, ele vai responder ao esquema clássico de Nigro. Então, é com mitomicina e com 5-fluoracil. São realizados radioterapia adjuvante. Para o tumor T1, essa radioterapia para ali em 45 a 54 grays. No tumor T2, a gente segue com rádio, com quimioterapia. Aqui já entra a questão do tumor do esquema de Nigro modificado. Então, muda-se as doses e muda os intervalos de quimioterapia, e a dose de radioterapia ela é também um pouco mais aumentada de uma forma um pouco gradual ali com relação ao tumor T1. Então, fica nessa variação ali até 54, 59 grays. Depois que é feito esse tumor inicial, como mostra aqui no final do algoritmo, não é necessário fazer ressecção da lesão residual mínima pós-tratamento. E ali mais na frente eu vou mostrar o que isso quer dizer. Para os tumores em estágio 4, que são as doenças metastáticas, não existe uma definição de um tratamento clínico como é feito com o esquema Nigro. Então, mais uma vez, por ser uma doença rara e que não tem uma quantidade, um N de pacientes consideráveis, não se tem algo estabelecido. Então, são vários esquemas que podem ser utilizados, e eles estão exemplificados aqui para a gente poder dar uma olhada. A questão do tratamento da doença recorrente. Então, essa recorrência local em canal anal é aí em que pode-se entrar a cirurgia. Pode ser feita uma amputação, uma ressecção abdominoperineal com linfadenectomia, mas também pode ser feito um novo ciclo de quimioterapia com um ciclo menor. Eu não sei, não consigo explicar muito bem sobre como é que faz esses boostes de radioterapia, mas é possível ser feito. Se mesmo com esse esquema novo de quimioterapia e esse boost de radioterapia não tiver uma boa resposta, aí vem a indicação cirúrgica novamente, que vem a ressecção abdominoperineal e essa linfadenectomia. No caso de metástases inguinais metacrônicas isoladas, é indicada a ressecção desses linfonodos inguinais e, posteriormente, radioterapia e quimioterapia. Aqui eu acho que é a parte mais importante assim, da aula, que é a avaliação dessa doença residual mínima. Então, esse paciente ele vai ser acompanhado de uma forma bem próxima no ambulatório após o término desse ciclo de tratamento, seja ele com 54 ou com 45 grays de radioterapia. Então, ele vai vir a cada 6 a 8 semanas e vai ser feito o exame físico, isso quer dizer palpar os linfonodos da região inguinal, fazer a anoscopia e realizar a tomografia de pelve e de abdômen. Não é necessário ficar realizando biópsias ali nesse intervalo de 6 a 8 semanas desse paciente. Se houver essa progressão de doença após um determinado tempo, que eu vou mostrar para vocês ali, aí sim é possível tentar uma ressecção transanal. Então, esse paciente ele vai ser acompanhado de perto, e esse exame clínico ele vai ser, de uma certa forma, um pouco mais importante do que os exames, porque é ali que a gente vai conseguir detectar
essa resposta do tumor ao tratamento. E aí, esse estudo aqui, ele trouxe que o tempo ideal para avaliação de uma resposta clínica completa após o esquema nigro é de 26 semanas. Então, antes disso, não se pensa em ficar biopsiando ou fazendo uma indicação cirúrgica. Então, a gente tem esse tempo para poder esperar e ir avaliando essa resposta clínica de acordo com o que eu disse anteriormente, a cada 6 a 8 semanas. Então, a avaliação dessa resposta, ela pode ser dificultada por algumas alterações pós-tratamento, principalmente decorrência da rádio. Então, vai ter muito edema, muita fibrose e tecido cicatricial ali que vai alterar e que vai dificultar esse exame. Então, a questão, como eu disse, do exame clínico é importante, e é importante também que seja uma pessoa que está acompanhando e trabalhando com isso constantemente, porque a questão da avaliação e desse bom preparo para poder fazer o exame proctológico, que é o que vai diferenciar esse segmento. Então, biópsias de rotina após essas 8 semanas, elas não são indicadas. E lembrar que pode ser que a gente venha confundir uma recidiva com o efeito colateral da radioterapia. Essa regressão radiológica, ela vai ser acompanhada por esse segmento rigoroso, e para a gente poder pensar numa amputação abdômeno-perineal, a gente precisa esperar em torno de uns 6 meses, e essa cirurgia ela só vai ser indicada com biópsia positiva. Então, lembrando mais uma vez, é uma cirurgia que acarreta uma morbimortalidade importante, vai atrapalhar muito a qualidade de vida desse paciente, e aí é uma coisa que não dá para ser indicada assim antes desse período. Então, todos os artigos e tudo que veio sendo descrito depois do tratamento estabelecido, depois que o esquema nigro foi estabelecido, mostra isso. Então, essa cirurgia de resgate, como eu já tinha dito anteriormente, ela era o tratamento de escolha. Então, ela tem uma taxa de sobrevida bem baixa, se for comparar com o tratamento clínico inicial. Então, de 5 anos, para as pessoas que são submetidas a isso, elas têm uma sobrevida de 50% a 70%. Então, lembrar que é uma região que está irradiada com altas doses. Então, é uma região que tem uma maior dificuldade de manipulação, tem uma maior chance de sangramento e tem a radioterapia vai agregar um pouco mais de dificuldade na manipulação cirúrgica. Então, o tempo perineal, ele precisa ter uma abordagem mais agressiva, com ressecção ampla do períneo, incluindo uma margem de pele boa e de gordura perianal. Outra coisa que, para mim, também era novidade é a questão do fechamento do períneo. Então, assim, a literatura ela é bem expressiva na questão de realizar os retalhos miocutâneos para fechar o períneo, do que fazer um fechamento primário ali e deixar a região tensa. Ela vai reduzir as taxas de complicação ali, de descência da sutura, e aí fazer com que o paciente passe muito tempo fazendo curativo na região, seja exposto a diversas infecções, aumenta o tempo cirúrgico, aumenta a recuperação pós-operatória, aumenta o número de antibióticos utilizados, aumenta o tempo de internação, e ainda assim, uma cirurgia de resgate vai ter um controle pélvico local em 60%. Então, lembrar que nas mulheres a gente também tem a exanteração como uma opção ali. Então, retirando um pouco mais de órgãos ali na pelve, no caso, acometendo o útero e os ovários. Então, esse segmento, ele vai ser, após a remissão completa em 8 semanas, a gente vai iniciar o segmento. Então, no primeiro ano, esses pacientes, eles vão ter, no primeiro e no segundo, uma avaliação trimestral. E essa avaliação, ela vai ser baseada no exame clínico, no exame proctológico e no CEA, na repetição dos exames de imagem. Do terceiro ao quinto ano, essa avaliação vai ser semestral e, a partir daí, anual.
nessa fase de segmento, sim, está indicado a realização de biópsias suspeitas. Então, só para lembrar que essa fase de segmento ela vai ser iniciada após a remissão completa, depois de 8 semanas de tratamento. E aqui terminamos. Boa, muito boa, Carlinha. Deixa eu ver aqui. Perguntas aí, pessoal. Cássio Bagé. Parabéns pela aula aí, Carla. Tava muito boa. Muito boa, Carlinha. Então, assim, ó, Professor. Oi, vamos lá. Não, pode comentar depois. Não, falei, vamos lá. Na sua rotina a respeito do segmento pós-nigro, assim. Tendo uma boa resposta e com probabilidade de resposta completa, diz em termos de tempo de atendimento, de exame, isso diz? Com relação à rebiópsia e cirurgia Na de realidade, resgate, sim, se for o caso. se espera, pelo menos, tem que esperar pelo menos 6 meses, né? Que ali bate aquelas 20 e pouco, 28 semanas, acho que a Carla colocou, né? Então, antes de 6 meses, a gente não pode pensar em fazer nada, né? Então, não adianta nem muito biopsiar também. Mas se persistir depois de 6 meses, a gente já começa a pensar em biopsiar, enfim, né? Eu tô com um paciente até, inclusive, que 1 ano e meio agora, ele vinha já bem, né? Tinha tido resposta completa, e 1 mês atrás eu toquei ele, tinha uma irregularidadezinha no canal anal, eu mandei ele voltar 3 semanas depois, toquei de novo, permanecia irregularidade, daí biopsiei, e tinha epidermoide ali agora, né? Então, mas já faz 1 ano e meio, né? Então, é um paciente que tem um recrescimento. A questão até eu já emendo ali, perguntando que a Carla, explicando um pouquinho do que a Carla falou do boost ali, né? Que ela perguntou. O boost, na realidade, é um reforço de radioterapia, né? É uma dose de reforço, às vezes, que se faz, né? Para um caso de recidiva, recrescimento de lesão, né? Então, às vezes, se associa com uma dose de quimioterápico ou com um boost junto de radioterapia, né? Você ainda tem oportunidade de fazer algum pouco mais de rádio, né? Então, o boost seria esse reforço. Entendeu, Carlinha? Professora, eu não sei assim, se a experiência do senhor quanto a isso. Como é que essa questão desses retalhos melhora mesmo o fechamento? Porque a gente... Na realidade, assim, ó, tá se falando bastante hoje em dia, né, na amputação, no ELAP, né, que é a ressecção extra-elevador. Não fazer aquela ressecção tradicional, assim, amputação seguindo só logo ao redor dos esfíncteres, a gente faz uma abordagem mais lateral e mais cilíndrica. Porque, às vezes, quando faz a amputação, a peça no final sai assim meio tipo uma ampulheta, né? E às vezes isso aí prejudica, e nesse tipo de caso até tu consegue fazer fechamento primário. Mas hoje em dia está se falando cada vez mais da ressecção extra-elevador, como a gente aborda mais lateral e a peça fica mais cilíndrica, então fica um defeito maior. Então esses retalhos estão sendo bastante utilizados mais por esses casos até, né? E às vezes até a colocação até às vezes de telas, enfim, até na região ali dos músculos elevadores para evitar alguma deiscência ou uma herniação de estruturas pélvico-abdominais ali, né? Mas, assim, para amputação normal, eu utilizo muito pouco, assim, retalho músculo cutâneo, né? Mais fechamento primário mesmo e eventualmente, quando dá um pouco de abertura e deiscência, um curativo local ali, acaba fechando em seguida, não tem tanto problema, não. Vocês têm feito alguma amputação? Vocês têm feito amputação ou não? Nas exenterações, né? Alguma coisa. No colo de útero a gente acaba... Mas retirando anos junto? Não. Depende. Não, claro, depende. Quando mas é posterior, geral, sim. Exato, quando é as exenterações por colo de útero, que é resgate, em geral é total, né? É raro a gente preservar, assim. A maioria das exenterações que a gente faz é na equipe do professor Pio. Tá. Por rotina a gente acaba fazendo total, né? Até vulvectomia, eventualmente, porque
também tem um viés que boa parte dos casos que a gente pega são casos bastante avançados, assim, esterilização tumoral pelo introito vaginal, pelo períneo, eventualmente, então... Sim, aí é outra situação, né? Exatamente. É mais raro, até não recordo um caso que a gente pegou colo de útero, assim, e conseguiu não preservar. A gente fez uma com a doutora Rosilene, até está internada ainda, a Daisy Mar, que foi uma exenteração anterior, né? Aí preservamos até, a gente reconstruiu o trânsito dela no mesmo tempo da exenteração anterior, porque ela tinha uma colostomia prévia. Mas, na maioria dos casos que chegam para nós, acaba cada exenteração total, porque a maioria das exenterações que a gente faz é por resgate de colo de útero, né? Sim. Por reta é mais difícil, assim. Boa. Deixa eu comentar outra coisa também ali, que a Carla falou no início, da diferenciação de tumores de acordo com o epitélio ali do canal anal, né? A gente tem a transição do epitélio, por isso que a gente tem epidermoide, adeno naquela região, mas muitas vezes vocês vão se defrontar com um tumor enorme ali naquela região, que às vezes vão ficar no exame físico inicial de vocês, vão ficar na dúvida se é epidermoide, adenocarcinoma, enfim, né? Porque às vezes o tumor ele pode ter esse reto inferior que está pegando o canal anal, né? Assim como a gente já viu também, às vezes, lesão bastante vegetante para dentro do reto inferior e ser um epidermoide, né? Não é incomum, às vezes, a gente pegar lesões desse tipo que às vezes nem se exterioriza, nem tá do canal anal para baixo e às vezes acaba crescendo para dentro do reto inferior, né? Então, claro, depois com o tempo de experiência, tu vê que o epidermoide tem uma superfície diferente no adenocarcinoma, né? Mas, apesar de a gente ter essa divisão bonitinha, às vezes, num primeiro exame, quando vocês pegarem, antes do paciente ter biópsia, às vezes pode ser difícil a gente conseguir já diferenciar se pertence mais ao epidermoide ou adenocarcinoma, né? Uma outra coisa que a Carla falou ali, que eu reforço aí, as lesões de NIA, às vezes é muito comum a gente ter pacientes com HPV que a gente retira, a biopsia, que o HPV já vem com mania de baixo grau, de uma NIA 1, NIA 2, e esses pacientes a gente retira as lesões e segue acompanhando, né? Porque tem uma baixa evolução para carcinoma, né? Então, às vezes, o paciente com NIA não é um desespero, né? O paciente com NIA fica acompanhando bastante tempo sem ter um maior risco, assim, né? Eu vou mandar para vocês ali no grupo do WhatsApp uma fotinha que eu separei já aqui, enquanto a Carla apresentava. Deixa eu só achar aqui. Esse aqui é pode falar, esse slide que eu mandei no grupo do WhatsApp, vocês estão vendo aí? Esse é um rastreio para pacientes com HPV, né? Então a gente faz rastreio assim, ó, homens e mulheres HIV positivas, homossexuais masculinos, todos homens ou mulheres com condiloma anal ou perianal, mulheres com lesões cervicais ou vulvares de alto grau, ou câncer, transplantados de órgão sólido, ou os pacientes severamente comprometidos. Então, essas aí são as indicações de rastreio que a gente faz hoje em dia, né? E tem um outro algoritmo que eu vou mandar para vocês agora aí, ó, também que é o algoritmo de rastreio, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento desses pacientes com lesão de HPV, né, falando especificamente, os quais que vão para citologia ou não, independente se é citologia alterada, enfim, de quanto tempo, então, início algoritmo, vocês podem ver direitinho. Mas essa questão importante é a gente sempre determinar, principalmente pacientes HIV positivos, né, tanto homens como mulheres, a gente ter o cuidado e o rastreio. Professor, teu microfone está fechado. Oi, não ouviu nada que eu falei, então? Não, agora no final. A gente ouviu, não, é só o finalzinho cortou, professor. Tá. Vocês viram ali que eu mandei do algoritmo do rastreamento, vocês viram ali, né? Te viu. Tá. Não, aquilo ali basicamente é só a leitura ali, tá bem descrito ali, pacientes com HPV, quais que a gente deve rastrear, mas eu reforço só os pacientes HIV positivos, né? Homens e mulheres que merecem uma atenção especial para esse adequado cuidado aí com a região anal, tá? Que são pacientes potencialmente de uma progressão para, de repente, uma lesão mais invasiva ou não, né? E, professor, essa citologia é parecida com
com o especular da gineco? Como é que é? Na realidade, é uma escovinha. Né? É uma escovinha que se faz, é um citobrush ali mesmo, faz uma escovinha e depois passa na lâmina e faz igual, né? Como se fosse Tá. uma escovinha mesmo. E aí, às vezes, pode ter que fazer a colposcopia anal de alta resolução, né? Que a gente chama de... Porque é anoscopia de alta resolução, mas no início falava colposcopia, mas como não é colpo por causa do ânus, né? Mas no início se faz com colposcópio, então se teve uma dificuldade da nomenclatura. Mas a anoscopia de alta resolução se faz para esses pacientes que têm, às vezes, uma citologia positiva. Então, às vezes, faz uma anoscopia de alta resolução com o colposcópio da gineco para identificar áreas, né, mais alteradas do canal anal ali, né? Mesmo esquema com Lugol, tudo. Aham, mesma coisa. Mesma coisa. A gente tem dificuldade de conseguir... Pode falar, Gascão. A gente só ia comentar, a gente tem dificuldade de conseguir mitomicina quando é para as hypex aí, né? E o esquema do NIG é com mitomicina, não sei se eles usam alguma outra droga ou se conseguem com mais facilidade do que a gente, Tem algumas mas... drogas para substituir a mitomicina, sim. Mas o esquema imaginei. clássico é mitomicina e 5-fluoracil. Porque a gente, cada hypec é uma função, né? Para conseguir a mitomicina, o paciente às vezes tem que importar tal. E eu imagino que a oncologia clínica não deva ficar importando a cada vez que vai fazer um esquema negro, entendeu? Pois é. Então, não sei como é que eles fazem, se Não, usam boa alguma droga pergunta. Agora fiquei alternativa. até na dúvida agora aí também disso aí, cara. Se tem uma questão importante, deve dar uma perguntada. Depois dou Porque um realmente, por retorno para exemplo, vocês aí. amanhã o Rafael Saitenfuso vai fazer uma citoredução Uma num hypec. cólon, ele é uma hypec, ele vai usar mito, inclusive, e acho que a paciente importou, o hospital importou, enfim, é sempre uma função para conseguir mitomicina, não é tão simples. E eu achei curioso, porque o esquema negro é com mito, né? Então não sei como é que Sim. a oncologia Não, clínica interessante faz. até dar uma pesquisada nisso aí, para ver se o pessoal da onco tem dificuldade também, ver como é que eles fazem. Boa pergunta. Uma outra coisa que a Carla colocou ali também em relação ao PET, só para essas lesões, né? O PET praticamente, assim, ele serve como pro reto, né? Quando a gente tem possibilidade de mudar a conduta, né? Então, como ela falou ali dos linfonodos, foi isso que tu colocou, né, Carla? Foi isso que eu coloquei. Isso Oi. aí. Então, assim, tendo linfonodo, não pode mudar a conduta. Então, tenho sempre na cabeça, assim, que o PET, a grande utilidade dele, né, é se tem possibilidade de mudar a conduta do paciente. Então, nesses casos que a gente deve pensar nele, né? Não é uma coisa, assim, imprescindível para a gente ter, né? Vamos lá, perguntas, pessoal. Gork, que entrou aí, pegou tudo. Agora que deu aula no passado de canal anal, hein? Dog é professor já de canal anal, hein? Especialista. Acho que é isso aí, Carlinha. Uma dúvida, alguma pergunta a mais, hein? Não, da minha parte, não. Boa. Então tá. Acho que ficamos por aí, né? Estamos no nosso horário prometido, né? 10 para as 8 aí, que nem falaram no início. Eu cheguei até as 10. Alguém falou 10 para as 8, tá bom, né? O horário é o Davi que organiza. Boa, Davi, você organiza a cirurgia pra gente aí, tá? Mas acho que foi bom o tema aí, né? Um tema interessante, é um tema que é bom a gente dar uma revisada sempre. Eu acho que a revisão da Carla foi bem bacana, apesar de a gente não ter muitos casos, a incidência é bem baixa, como a Carla colocou lá no início, né? Mas a gente sempre tem que estar revisando, atento aí, porque volta e meia, mesmo infrequente, aparece algum casinho, a gente tem que estar com a atualização em dia aí. Tá bom? Certo. Boa, então. Boa noite para vocês. Se cuidem. Boa noite, professor. E nos falamos aí, tá? Boa noite. Tá. Valeu, pessoal. Abração.